Milionário. Obriga a filha a casar com morador de rua, mas no dia do casamento ela surpreende a todos. Camila Duarte era a única filha de Gustavo Duarte, um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados do país. Dono de diversas empresas no ramo de construção civil, Gustavo acumulava uma fortuna imensurável. Sua mansão ficava em um bairro nobre da cidade, cercada por jardins exuberantes, estátuas de mármore e um alto portão automatizado que simbolizava a barreira entre o mundo luxuoso dos ricos e a realidade muitas vezes dura e implacável lá fora. Aos 24 anos, Camila já tinha repetido inúmeras vezes o mesmo padrão: farras, festas noturnas, irresponsabilidades. Seu círculo de amigos, ou melhor, pessoas que se aproximavam dela por interesse ou pura diversão, a acompanhava nessas andanças. Ela gastava dinheiro sem o menor critério, comprando joias, bolsas de grife e bancando rodadas de bebida em boates caras. O pai tentava aconselhá-la, mas havia um abismo entre a postura rígida de Gustavo e a rebeldia da filha. Naquela noite, em particular, tudo parecia igual a tantas outras. Camila estava em uma casa noturna exclusiva, onde a música eletrônica pulsava nas caixas de som e as luzes piscavam em tons de azul, roxo e branco. Ela bebia coquetéis coloridos, rindo alto com duas amigas que puxavam conversa sobre viagens internacionais e exibiam fotos no celular de compras recém-feitas em Paris ou Nova York. No entanto, a bebedeira de Camila saiu do controle. Ela, irritada com um flerte desinteressado de um rapaz que a cercava, decidiu ir embora dirigindo o próprio carro, um conversível vermelho que seu pai lhe dera no aniversário de 21 anos. As amigas, também alcoolizadas, não tiveram forças para dissuadi-la, e foi ao arrancar o carro em alta velocidade que quase cometeu uma tragédia. O farol vermelho sequer foi notado por ela, que atravessou a rua e quase atropelou um pedestre. O homem jogou-se para o lado e caiu na calçada. Em pânico, Camila continuou dirigindo até ser parada por uma viatura de polícia adiante, pois um taxista que presenciara a cena havia feito uma denúncia. A chegada à delegacia foi humilhante. Ela se viu sentada em uma cadeira dura, sob a luz branca fria de lâmpadas fluorescentes, enquanto uma policial preenchia papéis e questionava sobre o que acontecera. "Eu não fiz nada", dizia Camila com a voz arrastada pelo álcool. Quando Gustavo foi chamado no meio da madrugada para comparecer e retirar a filha, seu rosto queimava de vergonha e de raiva. Aquela não era a primeira confusão da herdeira. A ficha de ocorrências já tinha brigas em festas, pichações em locais públicos na época de adolescência e até uma noite em que Camila fora encontrada desacordada em meio a garrafas vazias na garagem de casa. Ao chegarem à mansão, Gustavo gritou: "Camila, você passou dos limites desta vez." "Ai, pai, me deixe em paz. Foi só um susto." Ela tentava desdenhar, mas ainda estava tonta. "Como só um susto? Você quase matou uma pessoa, garota." Camila encolheu os ombros, certa de que o pai iria acabar tirando-a mais uma vez do aperto. Ela estava tão acostumada a ser salva que acreditava não haver consequências reais para suas atitudes. Tomou um longo banho e foi dormir sem nem ao menos se despedir do pai, enquanto Gustavo, revoltado, passou a noite em claro, refletindo sobre as estratégias possíveis para pôr fim a esse comportamento desenfreado. No dia seguinte, Camila acordou com uma ressaca terrível. Ao abrir os olhos e enxergar o teto alto do seu quarto luxuoso, decorado com lustres de cristal e cortinas de seda, sentiu uma pontada de dor de cabeça e de irritação, mas o incômodo maior veio quando encontrou seu pai sentado em uma poltrona de couro no canto do quarto, olhando-a com uma expressão sombria. "Podemos conversar?" Ele perguntou em tom baixo. "Precisa ser agora?" Camila resmungou, virando o rosto. "Sim." Com esforço, ela se levantou e se enrolou em um hobby de cetim. Caminhou até a penteadeira, onde pôs alguns comprimidos na boca e tomou um gole d'água de uma garrafa importada. A mansão parecia silenciosa naquela manhã, e ela estranhou não ouvir a movimentação dos empregados. Talvez Gustavo os tenha dispensado ou pedido para não incomodar. "É o seguinte",
começou Gustavo com um olhar firme. Estou cansado das suas irresponsabilidades. Eu também estou cansada de você ficar no meu pé, ela retrucou. Você quase matou uma pessoa. Já pensou no que seria da sua vida se isso tivesse acontecido? Iria passar anos na cadeia. E no que isso refletiria em mim, nos negócios, em tudo que construí? Ah, claro, sempre você e seus negócios. O tom irônico de Camila fez Gustavo bufar. Ele respirou fundo antes de continuar. Isso não pode continuar, você precisa aprender uma lição, mudar como pessoa. E o que você vai fazer? Me internar em uma clínica de reabilitação? Me expulsar de casa? Ela falava desafiadoramente, mas dentro de si sentia uma pontada de medo. Já pensara que o pai pudesse tomar medidas drásticas. No entanto, ele sempre amolecia quando ela fingia arrependimento. Não vou expulsar você, ainda não. Gustavo levantou-se da poltrona e andou pelo quarto. Mas tenho algo em mente que pode te ensinar de uma forma que só a vida ensina. Camila riu. Por favor, pai, que ideia mirabolante seria essa? Você vai se casar, ele disse seco. O quê? A voz dela saiu esganiçada, a incredulidade estampada no rosto. Eu disse que você vai se casar. Você quer continuar a receber mesada, a ter seus cartões, a morar neste lugar? Então fará isso. Camila caiu na gargalhada, achando que fosse uma piada sem graça. Porém, a expressão do pai permanecia impassível. Isso é sério? Ela perguntou de sobrancelhas arqueadas. Muito sério. Gustavo passou a mão pelo queixo, como se confirmasse algo que vinha planejando. E não será com um empresário rico ou algo assim. Tenho alguém em mente, um rapaz que está em situação de rua. Por um breve instante, Camila pensou que estivesse sonhando. A ideia era tão absurda que sua mente demorou a assimilar. Quando se deu conta do que significava, levantou-se, enfurecida. Pai, você enlouqueceu? Um homem de rua? Sim, ele se chama Arthur. Mas por quê? Porque acho que ele, com a humildade e o caráter que tem, pode ajudar você a aprender o valor das coisas, da vida, das pessoas. Camila abriu a boca para protestar, mas Gustavo prosseguiu. Ele não é um simples mendigo, se é isso que pensa. Eu o conheço de uma situação anterior e sei que é um bom homem, trabalhador, honesto. A vida lhe pregou peças que o colocaram onde está, mas ele não perdeu a dignidade. Eu me recuso, Camila berrou. Isso é ridículo, é inaceitável, é... Então junte suas malas e vá embora. Seus cartões de crédito serão cancelados hoje mesmo. Um calafrio percorreu a espinha de Camila. Ela sabia que o pai não estava blefando. O rosto dele era a pura determinação. Ele não era mais o homem que relevava tudo. Parecia decidido a seguir adiante com esse plano maluco. Mas... você não pode fazer isso? Posso sim, e vou. Um silêncio pesado se fez. Camila não conseguia enxergar uma saída. Despender todo o seu luxo, sua mesada generosa, seu carro, seus cartões. Não estava nem um pouco disposta a perder tudo aquilo. Também não tinha experiência profissional para se sustentar, pois sempre dependera do pai. Sentia-se acuada como um animal encurralado. Por fim, murmurou. Eu preciso pensar. Faça isso, mas não pense por muito tempo, porque esse casamento acontecerá em breve. Gustavo saiu do quarto, deixando Camila com a cabeça girando. Ela atirou um objeto que estava sobre a penteadeira na porta, num acesso de raiva, mas depois caiu sentada na cama, abraçando os joelhos e sentindo uma vontade louca de chorar. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Teria chegado a esse ponto? Seu próprio pai estava disposto a forçá-la a se casar com um morador de rua como forma de punição? Tudo parecia um pesadelo. A partir daquele momento, ela se deu conta de que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Era uma manhã atipicamente chuvosa na cidade. Gustavo Duarte, em meio à sua rotina de reuniões e telefonemas, decidiu sair de carro para visitar pessoalmente uma de suas obras, localizada em uma área mais afastada do centro. Mesmo sendo um homem metódico e acostumado a resolver tudo através de seus assessores, naquele dia em particular, sentiu que precisava ver o andamento da construção com os próprios olhos.
Talvez fosse um pressentimento ou apenas desejo de exercer controle direto sobre o projeto, algo que Gustavo costumava fazer quando estava mais ansioso. O motorista particular, Alexandre, estava ao volante do sedã de luxo, cortando as ruas cheias de poças d'água. A movimentação estava mais lenta que o normal. Gustavo, sentado no banco de trás, discava no celular para marcar um encontro de negócios assim que terminasse a vistoria na obra. Alexandre, pode acelerar um pouco? Gustavo pediu, impaciente, após constatar que o horário estava avançando. Vou tentar, senhor, respondeu o motorista, olhando o retrovisor. Mas a pista está escorregadia. Temos que ter cuidado. Gustavo assentiu, voltando a checar o celular. As mensagens se acumulavam, exigindo respostas imediatas. A chuva que caía fina e constante tornava a paisagem cinzenta, e dentro do carro, o ar-condicionado criava um contraste de temperatura. Tudo seguia relativamente normal, até que, de repente, Alexandre começou a suar frio, sentindo uma pontada no peito. O que foi, Alexandre? Gustavo notou a mudança no semblante do motorista. Não sei, uma dor estranha aqui. Ele levou a mão à altura do coração, os olhos piscando rápido. Acho que vou encostar. Antes que conseguisse estacionar corretamente, Alexandre desmaiou sobre o volante, fazendo o carro perder o controle por alguns segundos e subir na calçada. Gustavo, atônito, largou o celular e se lançou para a frente tentando puxar o freio de mão. O sedã deslizou, derrapando, até bater de leve em um poste, com um solavanco que, embora não fosse forte, fez com que os airbags disparassem. Por sorte, Gustavo usava cinto de segurança e não se feriu gravemente, mas estava desesperado, pois Alexandre continuava inconsciente. No meio daquela manhã chuvosa, transeuntes passavam apressados, muitas vezes sem sequer notar o que ocorrera. Gustavo, abalado, saiu do carro às pressas, tentando chamar a atenção de alguém. Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Ele gritava, abrindo a porta do motorista para tentar tirar Alexandre do veículo. A chuva molhava suas roupas caras e o chão encharcado dificultava a movimentação. Ninguém parecia disposto a parar, fosse por receio ou por pura indiferença urbana. Foi então que um jovem magro, vestindo roupas gastas com uma mochila velha pendurada nos ombros, correu em direção a Gustavo. — O que aconteceu? Você está bem? Perguntou o rapaz preocupado. Meu motorista está passando mal, respondeu Gustavo, a voz trêmula. Acho que ele teve um ataque, não sei, um infarte talvez. Sem hesitar, o jovem tirou a mochila e a deixou de lado. Em seguida, pediu que Gustavo se afastasse um pouco, enquanto ele examinava Alexandre. Ele está com pulso fraco e respira com dificuldade, relatou o rapaz. Precisamos agir rápido. Você já chamou a ambulância? Eu ainda não. Gustavo pegou o celular do bolso com as mãos trêmulas e discou para o serviço de emergência. Enquanto Gustavo falava ao telefone, o rapaz se inclinou sobre Alexandre, checando sinais vitais e tentando mantê-lo deitado em posição segura. As pessoas que passavam na calçada agora paravam para olhar, mas poucas se ofereciam para ajudar. O rapaz, no entanto, mostrava uma calma impressionante. Precisamos manter as vias aéreas dele livres, disse o jovem, abrindo delicadamente a boca de Alexandre para se certificar de que não havia nada obstruindo a respiração. Você entende disso? Perguntou Gustavo ao encerrar a chamada. É algum profissional de saúde? Já fui bombeiro, respondeu o rapaz. Infelizmente tive de me afastar, mas sei prestar primeiros socorros. Ele iniciou manobras para reanimar Alexandre, fazendo compressões torácicas e ventilação boca a boca quando percebeu que o motorista estava perdendo a consciência novamente. Gustavo, vendo a determinação do jovem, tentava ajudar como podia, segurando um guarda-chuva sobre os dois para que a chuva não atrapalhasse ainda mais. Alguns minutos depois, que pareciam uma eternidade, a ambulância chegou. Os paramédicos assumiram o atendimento, usando equipamentos adequados. Levaram Alexandre para dentro do veículo, aplicaram medicamentos e iniciaram todo o procedimento de salvamento. Gustavo quis entrar junto,
mas foi aconselhado a seguir com outro carro ou táxi até o hospital, pois só havia espaço para a equipe médica e o paciente. O rapaz, que até então ajudara firme e voluntariamente, recuou para dar lugar aos profissionais. Gustavo, aliviado, voltou-se para ele. Não sei como te agradecer, você salvou a vida do meu motorista. O jovem esboçou um sorriso tímido, ainda ofegante. Eu fiz o que qualquer um deveria fazer em uma situação dessas. Gustavo observou então, pela primeira vez, as roupas surradas, a barba mal feita e os olhos cansados do rapaz. Parecia exausto e subnutrido. Mesmo assim, a postura dele era digna. Posso saber seu nome? Claro, meu nome é Arthur, respondeu, limpando um pouco de lama do rosto. Arthur, você disse que já foi bombeiro, mas agora... Gustavo hesitou, escolhendo as palavras. Percebi que você está... Bem, você está vivendo na rua, não é? Arthur não ficou ofendido. Confirmou com um leve balançar de cabeça. Sim, faz um tempo que estou sem moradia fixa. Tive problemas de saúde, perdi meu emprego e fiquei sem dinheiro. Mas estou tentando recomeçar. Gustavo ficou pensativo. Viu-se diante de um homem que, apesar da situação, não perdera a humanidade nem a coragem de ajudar outro ser humano. Aquilo o tocou profundamente. Ele, um empresário rico e acostumado a ver tantas pessoas passando necessidade, raramente tinha contato direto com essas realidades. Arthur parecia alguém especial. A vida o colocara num lugar injusto, mas ele não perdia a vontade de fazer o bem. Preciso ir ao hospital cuidar do meu motorista, disse Gustavo, olhando a movimentação dos paramédicos fechando as portas da ambulância. Mas, por favor, me deixe ao menos te dar algo para comer, para vestir. Você merece muito mais do que isso. Arthur coçou a cabeça constrangido. Não queria esmola, mas também estava sem condições de recusar ajuda. Gustavo, percebendo a hesitação, falou de maneira mais suave. Venha comigo agora, vou te deixar em um lugar seguro. Depois te explico como podemos fazer para te ajudar a se reerguer. Diante da situação, Arthur aceitou. Entretanto, havia o carro acidentado, que não poderia ser dirigido naquele estado. Gustavo ligou para seu seguro, solicitando que guinchassem o veículo. Chamou um táxi e convidou Arthur a acompanhá-lo até o hospital, para verificar o estado de Alexandre. No trajeto, conversaram brevemente. Gustavo quis saber mais sobre a vida do rapaz, e Arthur contou que saíra do corpo de bombeiros após uma lesão na perna agravada pela falta de recursos para uma reabilitação correta. Com o tempo, as contas se acumularam. Ele perdera o lugar onde vivia de aluguel e acabara indo para a rua. Chegando ao hospital, Gustavo descobriu que Alexandre estava estável. O médico informou que o motorista tivera um princípio de infarto e que, se não fosse o atendimento rápido prestado por Arthur, o pior poderia ter acontecido. Eu devia minha vida a esse rapaz, disse Alexandre deitado no leito com o rosto pálido. Obrigado. Eu nem sei o que dizer. Você não me deve nada, respondeu Arthur, humilde. Fico feliz que esteja bem. Gustavo deixou escapar um sorriso de gratidão. Sentia uma enorme dívida moral com Arthur. Depois de ter certeza de que Alexandre ficaria em observação e se recuperaria, Gustavo e Arthur saíram do hospital. Ao conversar mais longamente no saguão, Gustavo acabou oferecendo um almoço ao rapaz em um restaurante próximo, pois ambos estavam famintos. Mesmo vestido de forma simples, Arthur manteve a educação e o respeito, sem demonstrar cobiça ou vergonha extrema de sua condição. Falava pouco, mas respondia às perguntas com franqueza. Gustavo, cada vez mais impressionado, decidiu. Você precisa de um lugar para passar a noite. Vou reservar um quarto simples em um hotel por uns dias, enquanto penso em algo mais definitivo. Eu agradeço, mas não quero abusar da sua boa vontade, argumentou Arthur. Sei que existe um abrigo municipal não muito longe. Não discuta, você salvou meu funcionário. É o mínimo que posso fazer, rebateu Gustavo em tom firme, mas amigável. Arthur baixou o olhar, sem graça, aceitando a ajuda. Durante todo o processo,
Gustavo confirmou que o rapaz não era um oportunista qualquer. Pelo contrário, recusou dinheiro em espécie quando Gustavo tentou lhe estender algumas notas para necessidades imediatas. Disse que não se sentia à vontade em pegar mais do que precisava. Pediu apenas o básico para comprar alguns remédios e roupas limpas. Aquela honestidade rara em alguém na rua, somada à coragem e ao conhecimento de primeiros socorros, deixou uma marca forte em Gustavo. Durante os dias seguintes, o empresário se dispôs a pagar o hotel até Arthur resolver algumas pendências pessoais. E aí começou um vínculo improvável. Gustavo passou a encontrar Arthur para verificar como ele estava, ajudou-o com exames médicos e fisioterapia para a perna lesionada. A cada encontro ficava mais evidente para Gustavo que Arthur era alguém de valor, alguém que nas circunstâncias certas poderia se reerguer. O que Gustavo jamais imaginou era que, pouco tempo depois, teria uma ideia insólita: usar esse homem de caráter para reformar o comportamento rebelde de sua própria filha, Camila. E ainda menos, que desse plano surgiria uma história de amor autêntico. Mas naquele momento tudo começava ali, na chuva, em meio a um incidente automobilístico que poderia ter sido trágico. Quando Gustavo enfim se despediu de Arthur nessa primeira etapa de convivência, apertou-lhe a mão com firmeza e disse: "Você é um homem bom, Arthur. Eu não sei ainda como, mas pretendo retribuir tudo o que você fez." Arthur sorriu de leve. "Obrigado, senhor Gustavo. Só espero ter a chance de reconstruir minha vida." Mal sabiam ambos que o destino reservaria algo muito maior do que uma simples retribuição financeira ou uma dívida de gratidão. Esse encontro, forjado pelo acaso e pela urgência, abriria caminho para uma mudança radical na família Duarte e para a possibilidade de um recomeço digno na vida de Arthur. Ali, naqueles instantes cruciais, plantou-se a semente de uma reviravolta que ninguém poderia prever. 3 dias se passaram desde a fatídica conversa no quarto de Camila. Nesse meio tempo, Gustavo passara as manhãs fora de casa, alegando reuniões de negócios, mas na verdade organizando o que seria a chegada de Arthur à mansão. Já Camila descontou a ansiedade e a frustração nas redes sociais, postando frases enigmáticas sobre traições e injustiças, sem revelar o que realmente estava acontecendo. Certa tarde, ela estava na sala de estar, jogada em um enorme sofá de veludo, quando ouviu um barulho de carro no portão. Pela janela ampla, enxergou Gustavo descendo de seu sedã de luxo, acompanhado de um rapaz alto de cabelos castanhos escuros e um tanto desalinhados, vestido com roupas simples, uma calça jeans surrada e uma camisa básica. Ele carregava apenas uma mochila velha e um olhar um pouco inseguro diante da imponência daquela residência. "É ele!" Camila sussurrou, revirando os olhos. Ela não sabia quase nada sobre Arthur, além do que o pai dissera, que era um bom homem, com história de vida sofrida, que por algum motivo Gustavo o conhecia de antes. Talvez esse rapaz tenha trabalhado para o papai um dia, ou algo assim, pensava ela, sem muito interesse em descobrir detalhes. Gustavo entrou na sala com Arthur a reboque. "Camila, este é o Arthur. Arthur, esta é minha filha, Camila." O rapaz sorriu sem graça e estendeu a mão para cumprimentá-la. Camila cruzou os braços, fingindo não perceber o gesto. Gustavo lançou-lhe um olhar de reprovação. Arthur recolheu a mão, sem perder a serenidade. "Prazer, Camila," ele disse, a voz tranquila e grave. Oi." Ela virou o rosto para o lado, demonstrando desdém. Um silêncio constrangedor se instalou. Gustavo pigarreou. "Arthur ficará hospedado no quarto de hóspedes, no final do corredor do 2º andar. Quero que se sinta à vontade, Arthur. Qualquer coisa, pode falar comigo ou com a governanta." "Claro, senhor Gustavo, agradeço muito pela oportunidade." Camila não se conteve. "Oportunidade de quê? De me infernizar a vida?" Gustavo ignorou o comentário e levou Arthur para conhecer a casa. A mansão era realmente impressionante, com vários quartos, uma piscina externa rodeada de espreguiçadeiras, uma biblioteca decorada com móveis antigos e uma cozinha equipada com utensílios de última geração. Por onde passavam, a expressão de Arthur era de admiração,
mas também de humildade. Não havia nele aquela avidez de quem vê luxo e quer se aproveitar. Parecia até desconfortável em meio a tanto requinte. Camila observava de longe com um misto de raiva e desdém. Quem ele pensa que é para entrar aqui desse jeito? Ela pensava. Embora a situação fosse obra de seu próprio pai, ela direcionava todo o rancor a Arthur, por considerar que ele estava aproveitando um golpe de sorte. Só de imaginar a ideia de ter que se casar com ele, sentia náuseas. Quando Gustavo concluiu o tour, voltou até a sala onde Camila mexia no celular. Arthur se manteve de pé, perto de uma das grandes pilastras que sustentavam o teto alto. "Filha", disse Gustavo em tom formal, quase como se fosse falar com uma sócia e não com a própria herdeira. "Arthur vai passar os próximos dias aqui, e quero que vocês se conheçam melhor." "Claro", ela respondeu com ironia. "Vou adorar saber sobre a vida dele sob pontes ou bancas de jornal abandonadas." Arthur corou, mas não perdeu a compostura. "Eu sei que essa situação é estranha", arriscou dizer, "mas prometo não incomodar você." "Não vai incomodar mesmo, porque vou fingir que você não existe." Ela se levantou e saiu da sala, pisando firme. Gustavo suspirou. Arthur meneou a cabeça, constrangido. "Não se preocupe", Gustavo tentou consolá-lo. "Ela é assim mesmo, mas vai acabar percebendo quem você é de verdade." "Obrigado, vou tentar não causar problemas." Arthur então recolheu-se ao quarto de hóspedes. A governanta, Dona Célia, uma senhora gentil que trabalhava para Gustavo há mais de 20 anos, mostrou-lhe o cômodo e ofereceu uma toalha limpa, lençóis novos e um kit de higiene pessoal. Ele agradeceu, surpreso com tanta atenção. No quarto, Arthur colocou sua mochila no chão e sentou-se na beirada da cama macia. Sentia-se deslocado, mas ao mesmo tempo grato. Pensava em como a vida às vezes dava reviravoltas inesperadas. Não fazia nem 2 semanas ele estava dormindo em um abrigo municipal, tentando arranjar bicos para comer. Agora estava ali, na casa de um homem que confiava em seu caráter a ponto de propor um casamento arranjado com a própria filha. Era surreal, mas a única coisa que Arthur podia fazer era manter a honestidade e agir com respeito, torcendo para que aquilo tudo culminasse em algo positivo. No dia seguinte, logo pela manhã, Camila desceu as escadas vestindo um pijama de seda e encontrou Arthur na cozinha. Ele estava tentando ajudar Dona Célia a preparar o café. Com movimentos gentis, cortava frutas e organizava tudo em travessas. Ao perceber Camila, sorriu. "Bom dia, quer um café fresco?" "Eu mesmo passei." E ela lançou um olhar de desprezo. "Não preciso que você faça nada para mim, obrigada. Já tenho quem faça." Dona Célia, que observava a cena, sentiu pena de Arthur. Para quebrar o clima pesado, ela comentou. "O café dele está ótimo, Dona Camila. Experimente." "Não estou com fome." Camila virou-se e seguiu para a sala, fazendo questão de ignorar os talheres que Arthur segurava. Ele suspirou, mas manteve a educação. Pouco depois, Gustavo surgiu para tomar café. Vestindo terno e gravata, olhou para o rosto tenso de Arthur e para a expressão preocupada de Dona Célia. "Aconteceu algo?" Ele perguntou enquanto se servia de uma xícara de café. "Nada sério, senhor", respondeu Arthur. "Apenas... Camila não quer falar comigo." "Ela vai se adaptar", garantiu Gustavo. "Acredite, já lidei com birras piores." Arthur deu um pequeno sorriso, mas em seu íntimo sentia que não seria fácil a convivência. Apesar de tudo, ele estava determinado a honrar esse acordo, por mais estranho que fosse. Gustavo o ajudaria a recomeçar a vida, e em troca ele tentaria levar Camila a se conscientizar do valor das coisas, ou ao menos a se comportar melhor. Era uma missão quase impossível, mas ele era grato por essa chance. À noite, Gustavo avisou que faria um jantar em família. Camila revirou os olhos ao ouvir a frase "em família", pois mal conseguia suportar a ideia de sentar à mesa com Arthur. Ainda assim, sentiu que não teria como fugir. Seu pai exigira que fosse um momento formal e ela sabia que, a essa altura, ele não aceitaria desobediência.
A sala de jantar era ampla, com uma longa mesa de madeira de lei, um lustre de cristal central e paredes decoradas com quadros renascentistas. Camila sentou-se de um lado, Gustavo na cabeceira e Arthur do outro lado, meio sem graça. A governanta serviu o prato principal, um salmão ao molho de maracujá com legumes salteados. Camila percebeu que Arthur olhava a refeição como algo requintado demais para sua rotina. Ainda assim, ele experimentou e elogiou o sabor. "Está maravilhoso, Dona Célia", disse ele sorrindo. "Que bom que gostou, meu filho", ela respondeu contente. Gustavo, tentando puxar assunto, comentou: "Então, Arthur, conte um pouco da sua história para Camila." Camila largou os talheres e cruzou os braços. Não parecia nem um pouco interessada, mas Gustavo insistiu com o olhar. Arthur limpou a boca com o guardanapo e começou: "Eu nasci em uma cidade do interior. Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhou como pedreiro a vida toda. Quando completei 18 anos, entrei para o Corpo de Bombeiros, porque sempre quis ajudar as pessoas." Camila franziu a testa, intrigada, mas não falou nada. Gustavo arqueou as sobrancelhas, como se isso confirmasse algo que já sabia. "Eu adorava o trabalho, a adrenalina, o senso de missão. Salvei algumas vidas. Porém, um dia, houve um desabamento e eu fiquei ferido. Tive uma lesão na perna que me afastou do serviço. Passei por muitas cirurgias. Perdi minha casa, minha família já estava em situação difícil e acabei vindo para a capital para tentar recomeçar. Mas sem emprego e sem dinheiro, fiquei na rua por um tempo." Ele deu de ombros, como se falasse de algo inevitável, porém doloroso. Camila ficou calada, mas percebeu que ele não era apenas um mendigo sem passado. Sentiu uma pontada de desconforto por ter julgado tão rápido. "Há pouco tempo encontrei o Sr. Gustavo por acaso." Arthur prosseguiu. "Ele me reconheceu de um dia em que ajudei o motorista dele, que tinha passado mal na rua. Eu fiz os primeiros socorros. Daí ele me ofereceu ajuda e agora estou aqui." Silêncio. Gustavo pigarreou. "Camila, vê como as coisas são. Ele salvou a vida do meu motorista. Tem um bom coração." Ela desviou o olhar, fingindo não se importar. Por dentro, entretanto, não pôde negar que aquilo a tocou minimamente. "Um ex-bombeiro?" pensava ela. "Mas por que ele continua na rua, então?" "Que seja", resmungou Camila. "Isso não muda nada para mim." Gustavo bufou. "Você poderia ao menos ser cortês, Camila." "Cortês? Me obrigar a casar com um completo estranho é ser cortês da sua parte, pai?" A tensão se instalou na mesa. Arthur, desconfortável, ficou calado. Gustavo, no entanto, respondeu firme: "Já conversamos sobre isso, mas fique tranquila. Ainda haverá tempo até o evento." Camila se levantou, empurrando a cadeira com certa violência. "Ótimo, vou para o meu quarto." Ela saiu pisando forte enquanto Gustavo tentava manter a compostura diante de Arthur. "Não se preocupe", disse o milionário para o rapaz. "Ela ainda vai aprender." Arthur concordou com um aceno discreto. Mesmo sem muita esperança, ele continuaria tentando mostrar a Camila que, por trás daquela diferença social gritante, poderia haver um ponto de convergência. Os dias seguintes foram marcados por pequenos confrontos entre Camila e Arthur. Ela, incomodada com a presença dele na mansão, fazia de tudo para irritá-lo ou expulsá-lo pela porta dos fundos. Uma das primeiras tentativas de sabotar a imagem do rapaz ocorreu quando Camila, num de seus surtos de ódio, pegou um colar de ouro caríssimo, presente que ganhara do pai em seu aniversário de 18 anos, e o escondeu no bolso do casaco que Arthur pendurara na lavanderia. "Ele vai ser acusado de roubo", ela murmurou para si mesma, rindo maliciosamente, enquanto ajeitava o colar entre os bolsos. "E meu pai vai ter que enxergar que esse homem não é digno de confiança." Pouco depois, fingindo surpresa, Camila procurou desesperadamente pelo colar na frente da governanta e de Arthur. "Meu colar desapareceu, é uma joia de família de valor inestimável." Dona Célia ficou consternada. Arthur, preocupado, se prontificou a ajudar a procurar. Foi então que Camila sugeriu: "Podem começar vasculhando os pertences de todos os funcionários, inclusive do Arthur. Afinal, ele é novo aqui." Ela disfarçou um sorriso venenoso.
Gustavo, que estava chegando de carro naquele instante, entrou na sala e percebeu o clima estranho. Ao ouvir a história, tomou a frente. Vamos verificar tudo, sim. Isso não pode ficar impune, disse, olhando primeiro para os funcionários mais antigos, que estavam todos reunidos com expressões de constrangimento. Mas Gustavo também olhou para Arthur sem acusá-lo diretamente, mas com um ar de quem busca a verdade. Quando revistaram o casaco de Arthur, o colar apareceu. Camila, muito hábil, fez uma expressão de choque ensaiado. Eu sabia, murmurou, fingindo tristeza. No entanto, uma voz sutil ecoou. Espere! Exclamou Dona Célia, ajoelhando-se para verificar algo no forro do bolso. Alguém costurou a parte interna para esconder o colar? A governanta puxou uma linha mal feita que Camila usara para disfarçar. Gustavo se aproximou e ficou de olhos arregalados. Isso é estranho! Arthur estava pálido, mas tentou se defender. Não coloquei isso aí, senhor Gustavo. Eu jamais roubaria nada de ninguém. Foi então que uma das empregadas, Regina, que há anos trabalhava na casa, soltou. Desculpem, mas eu ouvi passos na lavanderia ontem à tarde e me pareceu a voz da senhorita Camila. Ela estava com algo na mão, não sei dizer o quê. Camila gelou, sem esperar essa reviravolta. Gustavo olhou para a filha com uma expressão severa, unindo as peças. Ele tocou o colar, notando que o fecho estava intacto, sem nenhum sinal de arrombamento. Camila, você teria alguma coisa a dizer sobre isso? Ela sentiu o coração disparar. Poderia continuar mentindo, mas o olhar penetrante do pai e o semblante confuso de Arthur a deixaram desconcertada. Eu... gaguejou. Talvez eu tenha colocado sem querer. Eu estava bêbada e... Ela improvisou uma desculpa esfarrapada, mas Gustavo não era ingênuo. Ele não pressionou mais para não a expor diante de todos, mas deixou claro em seu semblante que entendera a farsa. O pai dispensou os funcionários e, em particular, chamou a filha num canto. Chega de joguinhos, Camila. Se você acha que vai se livrar dele assim, está muito enganada. Mas, pai... Sem mais. Desculpe-se com Arthur agora mesmo. Ela rangeu os dentes, hesitando, mas, por fim, deu um passo até Arthur. Desculpa. A voz saiu seca, o olhar ainda cheio de raiva. Arthur suspirou. Eu aceito suas desculpas, Camila, mas espero que um dia entenda que não estou aqui para te fazer mal. Camila deu de ombros, sem saber o que responder. Tudo o que queria era que aquele pesadelo acabasse. Entretanto, sentia que estava perdendo a guerra contra o pai. Já se perguntava se não havia outra forma de escapar sem ficar na miséria. Conforme as semanas transcorreram, algo inusitado começou a acontecer. De tanto dividir os mesmos espaços, Camila e Arthur passaram a se esbarrar em situações corriqueiras. Seja durante o café da manhã, seja no jardim onde a jovem costumava se refugiar para ouvir música e tentar esquecer dos problemas. Aos poucos, ela começou a observar pequenos detalhes no comportamento dele. A maneira como ajudava a Dona Célia sem que ninguém pedisse, a forma como agradecia até pelos menores gestos de gentileza e a paciência quase inabalável diante das grosserias diárias que ela o dirigia. Certa tarde, Camila estava sentada num banco de pedra no jardim, contemplando as rosas vermelhas que enfeitavam o lugar, quando Arthur apareceu para regar algumas plantas. Ele fazia isso por puro gosto, sem ser obrigado. Você se interessa por jardinagem? Ela perguntou num raro momento em que puxou o assunto sem rancor. Sim, eu gosto de ver as plantas crescerem. Acho bonito. Ele deu um sorriso simples. Entendi. Um silêncio breve se instaurou, mas não era tão desconfortável quanto antes. Depois, Camila soltou. Eu não entendo por que você aceita tudo isso. Quer dizer, meu pai te trouxe para cá como parte de um plano doido. Não acha humilhante? Não vejo dessa forma. Eu estava passando necessidade e ele me deu uma chance de morar num lugar seguro, de ter refeições, de talvez encontrar um rumo. Ele disse que eu poderia ajudá-la, mas confesso que não me sinto tão útil. Camila encolheu os ombros, meio sem graça. Já não conseguia sustentá-lo como vilão. Ele realmente parecia querer apenas viver em paz. Havia uma serenidade difícil de ignorar.
Desculpe o que fiz com o colar, ela disse de supetão, surpreendendo até a si mesma. Eu já te perdoei, ele respondeu, olhando-a nos olhos por um instante antes de desviar o rosto, tímido. A expressão de Camila suavizou-se. Ela não estava acostumada a ser perdoada tão facilmente. Seus amigos das baladas eram superficiais. Se ela errasse com alguém, eles romperiam contato ou fariam intrigas pelas costas. Arthur, contudo, agia com uma compreensão quase fraternal. Aquilo a intrigava. Nos dias seguintes, as conversas, ainda que curtas, repetiram-se. Ela perguntava sobre a experiência de Arthur no corpo de bombeiros, e ele contava relatos de salvamentos e emergências, enquanto ela ouvia com atenção genuína. Pela primeira vez em muito tempo, Camila interessava-se pela história de outra pessoa além dela mesma. Passou a despertar uma admiração que não queria admitir. Esse novo sentimento a deixava confusa e irritada ao mesmo tempo. Ele é só um morador de rua, repetia mentalmente para si mesma, como se isso fosse um defeito imperdoável. Mas seu coração já não acreditava nessa afirmação. Ele claramente era muito mais do que um rótulo. E pior, ou melhor, ela sentia que aos poucos começava a gostar da presença dele. Um mês se passou desde que Arthur chegara à mansão. Para a surpresa de Gustavo, Camila não saíra para as noitadas como antes. Reduzira o uso do carro e até demonstrava mais respeito pelos empregados. Parecia que a proposta radical dele estava surtindo efeito. Vendo a evolução, Gustavo decidiu apressar o plano. Anunciou que o casamento aconteceria dentro de 2 semanas. A notícia, claro, pegou Camila e Arthur de surpresa. Os dois estavam sentados na sala de estar quando Gustavo entrou com papéis na mão e revelou: Muito bem, meus caros. O grande dia está marcado para o dia 15 do próximo mês. Farei uma cerimônia simples. Pai, você está falando sério? Daqui a 2 semanas? Camila quase engasgou. Exatamente. Precisamos de tempo apenas para os preparativos mínimos e para lidar com burocracias. Mas nada muito complexo. Arthur ficou tenso. Casar-se com Camila era uma ideia absurda. Apesar de estarem se dando melhor, ele não tinha intenção de prender ninguém a uma união forçada. E a cada dia que passava, sentia algo diferente brotar em seu peito, mas não queria confundir os sentimentos com uma chantagem. Ainda assim, ele assentiu em silêncio, por gratidão a Gustavo e, principalmente, por não querer atrapalhar o que quer que fosse a estratégia do milionário para educar sua filha. Nos dias que antecederam o suposto casamento, Camila notava que seu coração batia acelerado quando pensava em Arthur. Chegou a imaginar como seria uma vida ao lado dele. Louco, não pode ser verdade, pensava, balançando a cabeça para afastar pensamentos românticos. Porém, contra toda a lógica, ela se pegava relembrando os pequenos gestos de carinho e respeito que ele demonstrara. No fundo, já estava envolvida. A preparação para a cerimônia foi mínima. Gustavo avisou que queria algo íntimo, apenas alguns poucos amigos e familiares. Estes, no caso, quase inexistentes, pois Gustavo não tinha parentes próximos além da filha. Camila achou estranho, pois esperava que, sendo um homem rico, ele quisesse uma grande festa para mostrar poder. Mas ele insistia na discrição. A semana se arrastou até chegar o dia marcado. Camila se via diante de um espelho, vestindo um vestido branco simples, nada comparado ao que costumava imaginar para o casamento de sonhos. Dona Célia ajudava a arrumar seu cabelo em um penteado delicado, enquanto Camila pensava no quão irreal era aquela situação. Usar um vestido de noiva para casar-se forçadamente com um homem que conhecera há pouco mais de um mês e que, ainda por cima, viera das ruas. Quando enfim se olhou no espelho, sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, sentia-se bonita e ansiosa. Não era a ansiedade típica de quando se odeia algo. Era uma mistura de medo, curiosidade e, talvez, expectativa. Ela respirou fundo, querendo acalmar o turbilhão em seu peito. Chegando ao salão principal da mansão, Camila se surpreendeu ao ver que havia pouquíssimas pessoas. Meia dúzia de convidados, no máximo, todos homens de negócios amigos de Gustavo, e alguns funcionários da casa. Não havia música, não havia decoração elaborada,
apenas algumas flores brancas próximas a um pequeno altar improvisado. Arthur estava vestido com um terno alugado, o que já era um upgrade para alguém que passara semanas atrás dormindo em abrigos. Ele a observou chegar e abriu um sorriso tímido. Nesse instante, Camila sentiu que o coração falhava uma batida. A expressão dele de admiração a fez corar. Nunca se sentira tão bonita para alguém. O clima, porém, estava estranhamente silencioso. Gustavo posicionou-se ao lado de um homem que supostamente seria o oficiante. Camila foi até lá, com Arthur caminhando ao seu lado. De relance, ela percebeu que o homem não trajava vestes típicas de celebrante civil ou religioso. Parecia apenas um conhecido de Gustavo vestindo um terno. "Queridos amigos", começou Gustavo pigarreando, "obrigado pela presença de todos neste evento." Camila franziu o senho. A palavra evento saiu dos lábios do pai com um tom esquisito. E então, diante dos olhares de todos, ele anunciou: "Preciso contar uma coisa, este casamento não é real." O silêncio foi instantâneo. Camila arregalou os olhos. Arthur também se virou confuso. Alguns dos poucos convidados sorriram, como se já esperassem algo do tipo. "Isto aqui é, na verdade, uma reunião de amigos próximos." Gustavo continuou: "Eu jamais obrigaria minha filha a se casar contra a vontade dela, e o Arthur sabe disso." Camila piscou várias vezes tentando entender. "O Arthur sabe disso?" Ela repetiu na mente, sentindo-se traída. Olhou para ele, buscando alguma resposta. "Calma", disse Arthur baixinho, percebendo o olhar de choque dela. "Eu também só descobri recentemente." Gustavo levantou a voz para explicar melhor. "Meu objetivo sempre foi ensinar Camila a dar valor às coisas. Eu sabia que o Arthur tinha caráter e bondade suficientes para influenciá-la. Então, planejei esse casamento falso. Queria que ela achasse que correria o risco de perder todo o luxo caso não aceitasse. E no processo, descobrisse que existem pessoas de valor independente de status social." Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, de raiva e de confusão. A sensação de ter sido manipulada, mesmo que para um suposto bem, a deixava em choque. "Pai, como você pôde fazer isso comigo?" Ela questionou, a voz embargada. "Você me enganou esse tempo todo." "Eu queria poupar você de si mesma", Gustavo justificou. "Você estava se autodestruindo, acabando com sua vida em noitadas e futilidades. Precisava de um choque de realidade." Camila jogou o buquê no chão. As flores se espalharam ao redor de seus pés. "E você?" Ela voltou-se para Arthur com lágrimas nos olhos. "Participou disso também?" O rapaz ergueu as mãos em sinal de defesa. "Ele me ajudou quando eu estava no fundo do poço. Ele disse que precisava de mim para um favor, mas só descobri que o casamento seria falso poucos dias atrás. Não tive coragem de te contar, porque temia que você me odiasse ainda mais." Ela engoliu em seco. Queria fugir dali. Queria gritar. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma tristeza imensa no peito, pois ao longo daquele último mês, passara a olhar Arthur de um jeito diferente. Agora, tudo parecia ter sido uma encenação. "Eu não acredito nisso", sussurrou e saiu correndo para fora, as lágrimas borrando a maquiagem de noiva que ela mal tivera chance de usar para um casamento real. Arthur foi atrás, mas Gustavo o impediu por um instante. "Dê um tempo a ela", aconselhou o pai. "Ela precisa processar o que aconteceu." Mas Arthur não conseguiu ficar parado vendo Camila sumir pela porta. Deixou Gustavo falando sozinho e correu em disparada. Encontrou-a no jardim, com o vestido branco manchado de terra, pois ela caíra de joelhos ao tropeçar. "Camila, você está bem?" Ela ergueu o rosto soluçando. "Vá embora. É tudo mentira, não é?" "Não é mentira que me importo com você", ele respondeu com a voz trêmula. "Eu juro que o que aconteceu nesses dias foi real para mim." Ela sacudiu a cabeça em negação, tentando se levantar. Ele a amparou, segurando-lhe o braço. "Não encosta em mim", ela se desvencilhou. "Como posso acreditar em você depois disso tudo?" Um vento frio passou pelo jardim, balançando as folhas e os cabelos dela.
Arthur respirou fundo e, com cuidado, falou: Sei que parece absurdo, mas nada do que eu disse sobre minha vida foi falso. Eu realmente fui bombeiro, tive uma lesão grave, morei na rua, e cada vez que conversei com você, cada vez que ajudei na cozinha ou no jardim, eu fiz porque quis, não por obrigação. Camila já não estava tão cega de raiva como minutos antes. Ela conseguia sentir sinceridade no tom dele. Porém, as emoções estavam à flor da pele. Por que meu pai fez isso? Ela perguntou, olhando para o nada com a voz entrecortada. Porque ele te ama e queria te ajudar, Arthur respondeu, tentando ser honesto. O método dele foi drástico. Ela suspirou. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, mas a raiva diminuíra. Agora, vinha uma onda de frustração e decepção. Tudo aquilo que acreditara, que seria um casamento que ela acabara aceitando, mesmo que inicialmente forçada, era uma espécie de teatro. Poucos minutos depois, Gustavo apareceu preocupado. Filha, eu sinto muito por ter enganado você. Fiz isso porque estava desesperado, temia que você se destruísse. Me perdoe. O choro dela apertou. Ela não conseguia responder naquele momento. Gustavo se aproximou, tentando acariciar-lhe os cabelos, mas ela se afastou. Vai demorar para eu te perdoar, ela declarou sincera. A cerimônia fora cancelada, naturalmente. Os poucos convidados foram embora, alguns confusos, outros entendendo que tudo não passava de um estratagema. Camila não voltou mais para a casa naquela noite. Pediu a uma amiga que a buscasse e foi passar uns dias fora, tentando pôr a cabeça no lugar. Arthur ficou na mansão, refletindo sobre o que faria dali em diante. Sua missão, supostamente, fora cumprida. Camila, afinal, mostrara sinais de mudança. Mas a que custo? E como ficariam os sentimentos que, inevitavelmente, nasceram entre eles? Camila passou uma semana distante, hospedando-se em um flat que sua amiga lhe emprestara. Sem cartão de crédito, pois não queria nem correr o risco de pedir ajuda ao pai, ela usou algum dinheiro que tinha guardado. Durante esse período, comunicou-se apenas minimamente com Gustavo, através de mensagens evasivas. Ignorou as ligações de Arthur, que deixara recados preocupados. Ela precisava ficar sozinha, refletir. Nesse tempo, porém, descobriu algo fundamental. Não conseguia tirar Arthur da cabeça. Lembrava-se dos sorrisos dele, do olhar gentil, das histórias sobre o corpo de bombeiros, do esforço em ajudá-la. Então se perguntou, até que ponto era fingimento? Não, acho que não era. Ele não mente desse jeito. Concluiu que, muito provavelmente, os sentimentos dele eram verdadeiros, e os dela, certamente, haviam crescido. Retornou à mansão em um final de tarde. Entrou silenciosamente, encontrando o saguão vazio. A casa parecia triste, como se a festa que nunca aconteceu tivesse deixado um clima de ressaca no ar. Encontrou Arthur no jardim, sentado no mesmo banco de pedra onde ela costumava ficar. Oi, ela disse tímida. Ele se virou surpreso, levantou-se de imediato. Camila, que bom que voltou. Você está bem? Ela deu um leve sorriso, aproximando-se devagar. Mais ou menos, mas acho que preciso conversar com você. Arthur a convidou a sentar ao seu lado no banco. Os últimos raios de sol da tarde refletiam nos cabelos dela, tornando a cena quase poética. Camila respirou fundo. Eu estava muito magoada e confusa, mas, durante esses dias, percebi que sinto sua falta. Não sei explicar direito. Ele entrelaçou as mãos hesitante. Camila, eu não queria te enganar. Aceitei a proposta do seu pai porque eu precisava de ajuda também, mas nunca imaginei que fosse gostar de você desse jeito. Ela sentiu o rosto corar ao ouvi-lo admitir desse jeito. Gustavo me explicou melhor o plano quando eu já estava morando aqui, continuou Arthur. Eu ia apenas influenciar você para se tornar uma pessoa melhor, mas acabou acontecendo algo a mais. Camila, com o olhar marejado, soltou. Eu também sinto algo por você. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma sinceridade absoluta. Ele, tomado pela emoção, encostou a mão na dela. Por um segundo,
O tempo pareceu parar. Estavam tão perto que ouviam a respiração um do outro. Então, quase sem perceber, Arthur se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de sentimento reprimido e de descobertas. Camila correspondeu, sentindo o coração acelerar e uma espécie de felicidade inebriante tomando conta de sua alma. Porém, o momento de ternura foi interrompido pela voz trovejante de Gustavo, que viera atrás de Camila assim que soube de seu retorno. Mas o que é isso? Eles se afastaram rapidamente, levantando-se. Gustavo tinha o rosto vermelho e uma expressão de fúria. Pai, Camila começou tentando acalmá-lo. Eu trouxe o Arthur para ser seu amigo, seu mentor, não para que você se envolvesse romanticamente. Ela franziu o senho. Mas você mesmo nos colocou juntos, nos fez conviver na mesma casa. O que esperava? Gustavo apontou o dedo para Arthur. Ter você como amigo é uma coisa, mas namorado da minha filha é outra completamente diferente. Vocês não vão continuar com isso. Camila tentou argumentar. Pai, por que você está falando assim? Foi você que disse que ele é uma boa pessoa, de caráter. E agora? Eu não admito, vociferou Gustavo. Não vou permitir que minha filha se case ou namore alguém sem status social, alguém que dormia na rua. Você sabe o escândalo que isso pode causar? Nesse instante, Camila percebeu a contradição do pai. Ele havia chamado Arthur por causa de suas supostas boas qualidades, mas no fundo, ainda mantinha um preconceito de classe incrustado. Olhou para Arthur, que mantinha a cabeça erguida, mas notavelmente triste com a agressividade de Gustavo. Se é assim, então eu não vou ficar mais aqui, disse Camila em tom de desafio. Você me obrigou a fingir um casamento, mas agora que é de verdade, você nega. Quer saber? Eu vou embora. Gustavo tentou retrucar. Não seja boba, Camila. Tudo bem, foi um teatro, mas você não precisa agir por impulso. Não é impulso. Eu descobri que amo o Arthur e quero ficar com ele, pai. Você não vai me impedir. Ela puxou Arthur pela mão e saiu do jardim determinada. Gustavo ficou para trás, atônito, sentindo que perdera o controle da situação completamente. Talvez tivesse ido longe demais em seu plano. Talvez não tivesse previsto que o coração de sua filha acabaria por se unir ao de Arthur de maneira genuína. Camila, em um ato corajoso, resolveu abandonar a mansão naquela mesma noite. Reuniu algumas malas, não muitas, pois não fazia sentido carregar todo o guarda-roupa luxuoso para onde ia, e pediu que Arthur a acompanhasse. Ele, ainda incrédulo, concordou. Antes de sair, Camila fez uma última coisa. Pegou alguns colares valiosos que tinha guardado em seu cofre pessoal, bem como um punhado de joias caras que comprara ao longo dos anos. Sem o apoio do pai, ela encontrou um pequeno apartamento para alugar em um bairro de classe média. Não era nada comparado à mansão, mas era aconchegante e, principalmente, era fruto da sua escolha. Com a venda de alguns colares, ela conseguiu dinheiro suficiente para pagar alguns meses de aluguel adiantado. Também comprou móveis básicos para mobiliar o local, que não era grande, mas oferecia o essencial: um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Arthur, por sua vez, fazia o possível para cooperar nas despesas. Conseguiu um emprego de meio período em uma loja de materiais de construção. Um trabalho simples, mas honesto. Camila decidiu que também precisava trabalhar, já que sua mesada estava cortada. Seu pai, furioso com a atitude da filha, não só cancelou cartões de crédito, como bloqueou algumas contas para que ela aprendesse uma lição. Ela não se intimidou. Foi procurar vagas, mas logo percebeu que não tinha experiência prática. Ainda assim, conseguiu ser contratada em uma boutique de roupas femininas, graças a uma indicação de uma conhecida e ao seu bom gosto para a moda. Nunca imaginei você trabalhando em uma loja, comentou Arthur, um dia, depois que Camila chegou em casa, exausta. Pois é. Ela riu, sentando-se no sofá ao lado dele. Eu também não. Mas até que é interessante ver o outro lado. Eu vendo peças caras para mulheres que podem ser tão fúteis quanto eu era há uns meses. Ele a abraçou de leve, sentindo o perfume que ela usava desde a mansão, mas que agora parecia ganhar um toque mais real em meio ao suor do dia de trabalho.
Você era diferente, mas não era má pessoa, Arthur murmurou, acariciando os cabelos dela. Eu sei, mas tenho muito o que melhorar. Eles trocaram um sorriso cúmplice. A vida na simplicidade, naquela rotina de acordar cedo, preparar o café juntos, sair para o trabalho e voltar à noite, cozinhando o próprio jantar, tornou-se estranhamente satisfatória para Camila. Claro que sentia falta de certas comodidades, mas a sensação de liberdade e de estar construindo algo ao lado de alguém que amava era muito gratificante. Ainda assim havia um incômodo. Gustavo seguia irredutível, não aceitava o relacionamento deles. Camila tentara ligar para o pai algumas vezes, mas ele não atendia. Ou quando atendia, era para dizer que não mudaria de ideia, que ela estava cometendo o maior erro da vida, que esse romance era uma loucura passageira. Ele um dia vai entender, dizia Arthur, confiante. Espero que sim, respondia Camila um pouco triste. Certa noite, por volta das 11 horas, Camila estava terminando de lavar a louça enquanto Arthur assistia TV na sala, quando seu telefone tocou. Um número desconhecido aparecia na tela. Ao atender, ouviu uma voz aflita. Dona Camila, aqui é o segurança da mansão do seu pai. Houve um acidente. Parte do teto desabou por causa de uma infiltração e ele está preso em um cômodo. A ambulância está a caminho, mas... Camila largou o pano de prato no chão, o coração disparando. Informou rapidamente a Arthur, que saltou do sofá. Vamos agora. Eu conheço bem aquela casa, posso ajudar. Os dois pegaram o carro simples que Camila comprara para se locomover ao trabalho e foram em disparada até a mansão. Ao chegarem, encontraram o portão aberto e funcionários desesperados. Uma parte da construção antiga, que Gustavo nunca mandara reformar direito, cedeu durante uma forte chuva. Os escombros bloqueavam a passagem para o escritório, onde Gustavo ficara preso. Sem pensar duas vezes, Arthur, que ainda guardava o espírito de bombeiro, correu para dentro. Camila foi atrás, mas ele a segurou. Fique aqui fora, é perigoso, mas... Confia em mim, ele pediu com firmeza. Ela assentiu, embora tremesse de medo pelo pai e por Arthur. Rapidamente ele avançou, analisando os escombros. Encontrou Gustavo encurralado, com um braço preso sob uma viga caída. Mesmo ferido, o milionário ainda estava consciente. Arthur, o que faz aqui? A voz dele saía fraca. Vim ajudar. Aguente firme. Com habilidade, Arthur verificou a estrutura que desabara. Precisava remover a viga sem causar um novo colapso. Olhando ao redor, viu um pedaço de madeira que serviria como alavanca. Usou toda a sua força e técnicas que aprendera como bombeiro para erguer a viga o suficiente para Gustavo puxar o braço. O homem gemeu de dor, mas conseguiu se soltar. Nesse momento, parte do teto estalou. Arthur puxou Gustavo para trás de uma mureta, protegendo-o. Em questão de segundos, mais uma porção de entulho caiu onde eles estavam. A tensão foi tremenda. Camila lá fora gritava: Pai, Arthur! Arthur agarrou Gustavo pelos ombros e o arrastou para o corredor. Juntos tatearam o caminho em meio à poeira, até finalmente alcançarem a sala principal, onde a estrutura estava intacta. Um paramédico que acabara de chegar correu para ajudar, imobilizando Gustavo e avaliando seus ferimentos. Ele fora salvo, mas precisaria de cuidados médicos para o braço e alguns arranhões graves nas costas. Camila correu até eles, o rosto banhado em lágrimas. Abraçou o pai, que mal conseguia falar, mas estava aliviado por estar vivo. Depois, voltou-se para Arthur. Você o salvou, obrigada, ela disse soluçando. Eu faria isso por qualquer pessoa. Ele respondeu com humildade. Mas ele é seu pai, e também fez muito por mim. Gustavo, respirando com dificuldade, olhou para Arthur. Havia um misto de perplexidade e gratidão em seu semblante. Você arriscou sua vida por mim, murmurou. É meu dever, Arthur retrucou sorrindo. E também minha vontade. Diante dessa situação dramática, Gustavo percebeu o quão preconceituoso fora. Ele, que sempre se orgulhara da própria honra e caráter, agira de forma elitista ao desprezar o amor que nasceu entre sua filha e o rapaz. Viu naquele instante que Arthur, ainda que sem grandes posses, era um homem genuinamente valoroso. Me desculpe,
Gustavo pediu com a voz baixa. Eu fui um idiota, Arthur. Se você me perdoar, e se minha filha ainda me perdoar por tudo... Camila se ajoelhou ao lado do pai, segurando sua mão. Pai, nós te perdoamos. Arthur consentiu com a cabeça sem dizer mais nada. A expressão de todos era de alívio. Entre lágrimas, poeira e dor, a reconciliação se deu. Algumas semanas se passaram após o acidente. Gustavo se recuperava bem, apesar de ter ficado com o braço imobilizado por um tempo. Durante o período de convalescença, pôde refletir sobre tudo o que acontecera. Viu-se obrigado a reconhecer que, sem o heroísmo de Arthur, poderia ter morrido nos escombros. E mais do que isso, percebeu o amor que unia o rapaz e sua filha. Num gesto que surpreendeu a todos, ele telefonou para Camila e Arthur, convidando-os para ir até a mansão, que passara por reformas emergenciais. Ao chegarem, encontraram Gustavo na sala de estar, usando uma tipóia no braço, mas com a postura mais humilde. Ele pediu que se sentassem. Antes de tudo, quero agradecer pela segunda vez pela vida que Arthur me salvou. Obrigado, meu rapaz. Não precisa agradecer, senhor Gustavo. Precisa sim, insistiu Gustavo. Sou um homem orgulhoso, mas quase perdi tudo por conta desse orgulho besta. Agora, se vocês ainda quiserem, gostaria de oficializar o casamento de vocês. De verdade, desta vez. Camila e Arthur se entreolharam surpresos. Ela foi a primeira a falar. Pai, você tem certeza disso? Tenho. Já fiquei claro que meu teatro passou dos limites, mas finalmente vi que vocês se amam. E se esse amor é verdadeiro, eu quero abençoar essa união. Arthur sorriu emocionado. Camila segurou sua mão. Ela, que outrora fora tão fútil e superficial, agora se sentia uma pessoa transformada, pronta para começar uma vida realmente madura ao lado de quem amava. Sem demora, marcaram a cerimônia para dali a 1 mês, tempo suficiente para organizar algo bonito, porém autêntico, sem a ostentação que outrora Camila teria exigido. Ela escolheu um vestido delicado, não excessivamente caro, mas que realçava sua beleza. Arthur comprou um terno novo, com a ajuda de Gustavo, que fez questão de presentear o genro. Os poucos convidados seriam, dessa vez, as pessoas que realmente importavam. Amigos próximos, funcionários que se tornaram parte da família e alguns dos antigos camaradas de Arthur do Corpo de Bombeiros que o reencontraram. No dia do casamento, uma atmosfera de felicidade envolvia a mansão renovada. O jardim, que fora cenário de tantas conversas e confissões, ganhou arcos floridos. Camila entrou acompanhada pelo pai, que, emocionado, a conduziu até Arthur no pequeno altar montado ao ar livre. Os olhos dela brilhavam, e a noiva não conteve o sorriso ao ver o rapaz que mudara sua vida para sempre. O oficiante conduziu a cerimônia. Trocaram votos sinceros, repletos de gratidão um pelo outro. Arthur declarou: Camila, você foi a pessoa que me fez acreditar novamente que há um lugar para mim no mundo, que posso sonhar e amar. Prometo ser sempre honesto e cuidar de você em todas as situações. Camila, com a voz embargada, respondeu: Arthur, você me ensinou o verdadeiro valor da vida, o que é humildade, coragem e lealdade. Meu amor por você cresceu a cada dia, e hoje sou outra pessoa graças a isso. Prometo caminhar ao seu lado e construir juntos uma vida de verdade. Gustavo observava com lágrimas nos olhos, sem se envergonhar de chorar. Lá no fundo, sentia-se orgulhoso da filha, que agora demonstrava maturidade, e de Arthur, a quem passou a admirar profundamente. Ao final da cerimônia, o beijo do casal foi aplaudido pelos presentes. O som da felicidade ecoou pelo jardim. Aquilo não era um teatro, não era uma farsa. Era, enfim, a consumação de um amor sincero. Meses depois, a vida de Camila e Arthur seguia com tranquilidade. Eles optaram por não voltar a morar na mansão de Gustavo. Conservaram um apartamento simples onde começaram a vida juntos. Camila continuou trabalhando na boutique, subiu de posição graças ao seu talento para lidar com moda e vendas. Arthur, incentivado por Gustavo, iniciou um curso técnico de segurança do trabalho, aproximando-se novamente de sua antiga vocação de proteger e salvar vidas,
mas com uma formação adequada ao seu estado físico atual. Gustavo, agora mais humilde e aberto, passou a visitar o casal com frequência. Inicialmente, ofereceu ajuda financeira, que eles aceitaram em parte para algumas necessidades pontuais, mas sem exageros. O pai respeitava a nova independência da filha, compreendendo que ela queria provar a si mesma que podia construir algo por conta própria. As marcas do passado não foram totalmente esquecidas, mas se tornaram lições valiosas. Camila entendia que não precisava do excesso de luxo para ser feliz e que as pessoas têm valor independentemente de sua classe social. Gustavo, por sua vez, deixou de julgar Arthur pelo fato de ele ter passado pela rua. Enxergava-o agora como um genro honrado, corajoso e trabalhador. Já Arthur, após tanto sofrimento, enfim desfrutava de uma vida estável com amor e família, algo que antes ele nem ousava sonhar. Num final de tarde, sentados na varanda do apartamento, Camila e Arthur tomavam chá gelado, conversando sobre os rumos que a vida estava tomando. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Se há alguns meses me dissessem que eu ia mudar tanto, eu também não imaginava que encontraria o amor, muito menos dentro daquela mansão, completou Arthur, rindo. Camila sorriu, agradecida pelo destino improvável que os unira. Em sua mente, surgiram recordações de cada etapa: o susto na delegacia, a imposição do pai, a repulsa inicial, as pequenas descobertas, o fingimento do casamento, a grande reviravolta, e por fim a prova de que o amor verdadeiro não se abala por diferenças sociais ou por planos mirabolantes. Ali, na simplicidade de um lar construído com carinho e esforço mútuo, eles selavam diariamente os votos que trocaram diante do altar improvisado. Já não importava o quanto de dinheiro possuíam, mas sim o quanto de afeto compartilhavam, e isso era imensurável.